Olá, amigos e amigas. Como eu disse a vocês, nós vamos gravar aqui uma série de lives sobre os desafios da gestão empresarial para o século XXI. E como eu divulguei amplamente, a nossa primeira live seria sobre planejamento estratégico. Sem planejamento estratégico, quase nada acontece em sua organização. O conceito de estratégia ele vem mudando ao longo dos anos, dos séculos. A evolução do pensamento estratégico vem mudando. Antigamente isso era única e exclusivamente a arte da guerra, a arte do general, de comandar seus exércitos. Hoje, a estratégia é uma coisa sublime para as grandes organizações. E nós herdamos dessa cultura antiga todas as estratégias de guerra, ofensiva, defensiva, nos flancos, guerras de guerrilhas, que vocês vão aprender todos esses conceitos no nosso curso de planejamento estratégico. As pessoas costumam dizer, mas sem planejamento, ou com planejamento, também nada resolve. Imagine sem planejamento. Imagine o que acontece com sua organização sem um planejamento estratégico. Em um mundo em constante mudança e mudanças cada vez mais profundas no seio da sociedade. E esse processo de planejamento, ele é geral dentro da organização. Todos têm que participarem do processo de planejamento, o operacional, o tático e o estratégico, que é o núcleo pensante de uma organização. Quais são as necessidades que essa organização tem para elaborar o seu planejamento? Eu preciso fazer o desenvolvimento deste planejamento. E eu elaboro o planejamento tático, que é o pensamento organizacional. O planejamento estratégico é como pensa a organização. Mas aí eu tenho 3 tipos de planejamento. O estratégico, que é o núcleo máximo da organização. O tático, que é o nível gerencial. E o operacional, que a gente costuma dizer que é o chão da fábrica. E esse planejamento estratégico, ele passa por um processo de sensibilização de toda a organização. Só com o processo de sensibilização da organização é que eu vou fazer um grande planejamento estratégico. Para sensibilizar o tático. O tático, como eu já falei para vocês, está no nível gerencial. Mas eu preciso fazer o planejamento financeiro, que é gerencial. Eu preciso fazer o planejamento da produção, o planejamento de marketing, o planejamento de RH, o planejamento administrativo. Todos esses planejamentos são no nível gerencial. Está lá no nível gerencial. Tá vendo? Então tem o estratégico, que sensibiliza e mostra o tático como ele tem que fazer, e o operacional. No operacional é o dia a dia da organização, é o meu fluxo de caixa, tá vendo? É o fluxo da produção, é o fluxo de PI, que é o planejamento de investimento, que é o planejamento de materiais, como é que eu vou comprar materiais, como é que eu vou adquirir. Isto que é o planejamento estratégico, tático e o operacional. Ora, as organizações e o mundo em constante mudança, as organizações cada vez mais, elas precisam aprender.
Elas precisam cada vez mais ser uma organização de aprendizagem. E para ser uma organização de aprendizagem, eu preciso cada vez mais formular conhecimento. E o conhecimento, ele pode ser tácito, explícito. E ele também é dinâmico e, ao mesmo tempo, nos leva a uma padronização. O que é o conhecimento tácito? É aquele conhecimento que é oriundo da minha experiência profissional. Só eu faço daquele jeito. Só eu consigo fazer daquele jeito. E o explícito é aquele oriundo das normas e das convenções da organização. E todo conhecimento ele é dinâmico, ele precisa ser dinâmico. E o conhecimento, quando ele não modificado, quando ele não tem uma ruptura no seu dia a dia, ele tende a uma padronização. Essa padronização é boa em alguns momentos e ruim em outras. A gente vai discutir isso aqui no processo de elaboração de planejamento. E é esse conhecimento que nos leva à inovação constante. E essa inovação constante nos leva à produtividade. E é tudo isto que vai mostrar cada um de vocês como vocês podem fazer melhor pela sua organização. O conhecimento leva ao capital intelectual e o grande produto hoje de uma organização é seu capital intelectual, é o conhecimento tácito, explícito, é a socialização desse conhecimento, é a operacionalização desse conhecimento. O conhecimento leva você a ser cada vez mais competitivo e esse conhecimento que nos leva a ser cada vez mais competitivo está seguro lá no seu bojo, o que a gente chama de missão organizacional. O que é a missão? Porque eu preciso declarar a minha missão. A minha missão é como eu quero que a sociedade me veja, como o mercado me veja. E por que eu tenho que declarar? Porque todos dentro da organização e fora dentro dessa organização têm que estar concatenado com a minha missão. E quais são a minha visão? E por que eu tenho que declarar? Quais são as premissas para você declarar essa visão? Qual é o alinhamento que eu faço com todos os stakeholders de dentro da organização? Como é que eu elaboro essa visão? E como é o poder de persuasão dessa visão? Eu tenho que persuadir o público externo e o público externo com minha visão. Tá vendo? Visão, missão. E todo o trabalho que eu tenho que fazer dentro da organização. E qual é o meu público de interesse? Qual é o meu público-alvo? É o que a gente chama em administração moderna hoje de stakeholders. São todos os atores sociais da sociedade envolvidos. O governo, com suas agências reguladoras, o governo tabelando impostos, aumentando ou reduzindo impostos, o governo oferecendo infraestrutura para a sociedade, o governo tabelando os juros do mercado. Tá vendo? Isso que são meus stakeholders. São as pessoas que eu quero atingir. E as pessoas que a organização sofre influência e também influencia, porque ela está em um mercado. Ela sofre influência e também influencia. Quais são as mídias que eu tenho para divulgar os meus produtos? Quais são os meus concorrentes? Como pensam, onde moram, como vivem? Quais são as suas estratégias? Como é o mercado de fornecedores? Como pensa o meu mercado de fornecedores de matéria-prima, de tecnologia, da informação, de serviços? Tudo isso vai influenciar no meu produto final. É isso que é os stakeholders. São todos os atores sociais que influenciam e são influenciados pela organização. Quais são os stakeholders de dentro da organização?
Quem são os diretores? Como pensam? Quem são os dirigentes? Como pensam? Quem são os executivos? Quem são os funcionários? Como pensam? Quem são os funcionários terceirizados? Que cultura eu quero desses funcionários terceirizados e qual que eu quero levar para ele? Como pensa o mercado de capitais de meu país? O que são acionistas? Como é que eu tenho uma relação com acionistas? Quais são as fontes de financiamento? Quais são as fontes de financiamento externa e interna? Tá vendo quanta coisa você precisa fazer um planejamento estratégico? Quem é meu mercado de produtos? Quem compra o meu produto? Quem são os meus clientes? A que classe social pertence? Como pensa a classe social desse Estado? Como é que pensa esse Estado? Quais são os canais de distribuição que eu tenho para esses clientes? Eu sou atacadista? Eu sou varejista? O que é que eu sou? Como é que eu crio valor para esses clientes? Como é o meu processo de criação de valores para esses clientes? Tudo isso nós temos que estabelecer dentro do planejamento estratégico. Quais são os meus valores? Existem valores éticos e valores morais. Valores éticos, eles são relativos, ele depende da cultura, do país, da região, do município onde você está inserido. E tem valores éticos que são eternos, eles são universais. Roubar é crime em qualquer lugar do mundo. Então, existem valores éticos e valores morais. E quais são os valores que você quer levar para a sua organização? Os meus valores é como eu quero que a sociedade me veja. Se eu sou uma empresa ética ou não ética, se eu tenho condescendência com as pessoas. É isso que são os valores que eu estabeleço. Eu estabeleço o diagnóstico estratégico. E como é que eu estabeleço o meu diagnóstico estratégico? Eu tenho que fazer o diagnóstico estratégico. Eu tenho que conhecer o ambiente. O ambiente externo. O ambiente externo, onde é que está localizado todos os stakeholders? Qual o cenário? Qual o cenário político do Brasil de hoje? Qual o cenário político internacional de hoje? Qual o cenário econômico do Brasil de hoje, do seu estado, do seu município, onde você quer se instalar? Para onde caminha a economia do seu país, do mundo, para você abrir um negócio? Quais são as políticas do seu país? Quais são os marcos político-legal do seu país? Para onde eu vou caminhar com meus marcos legais? Para onde eu vou caminhar com os marcos regulatórios desse país? Quais são os recursos naturais e o que eu utilizo? E qual é a política de recursos naturais desse país? Meus amigos, minhas amigas, é assim que a gente monta o planejamento estratégico. E montar o planejamento estratégico, você tem que estudar todas essas variáveis, variáveis internas e variáveis externas, variáveis que você tem controle e variáveis que você não tem controle. Qual é a política de tecnologia da informação desse país? E qual é a política de tecnologia da informação que você quer para o seu país? Qual é a política sociocultural brasileira da sua região, do seu estado? Porque hoje você tem um conceito fundamental de ESG, que é meio ambiente, social e governança. Então você tem que estar por dentro de tudo que acontece na sociedade. Qual a demografia do seu município ou do seu estado que você quer se inserir? Qual o tamanho dessa juventude, dos velhos? Qual o tamanho? E esse
seu diagnóstico interno. Você já fez o seu diagnóstico interno? Qual é a cultura organizacional de sua empresa? Qual é o clima organizacional de sua empresa? Como você decide as finanças da sua empresa? Como é o operacional de sua empresa? Como funciona a burocracia dentro da sua organização? Ela é altamente hierarquizada? Ela tem regras e padronização? Ela tem especialistas ou são generalistas? Quais são as relações interpessoais? Como é que se dá as relações interpessoais dentro da sua organização? É pessoalidade ou é impessoal? Você está vendo? Sua organização é por processo ou por objetivo? Como eu desenho os cenários do futuro? Como é que eu estudo as incertezas? Como é que eu sou tomado de surpresas? Quais são os riscos? Quais são o tempo de eu sofrer um grande risco? Qual é a política de negócios? E quais são as opções e estratégias da sua organização? Quais são os fatores críticos de sucesso e de fracasso da sua organização? Você está vendo quanta coisa a gente tem que estudar no planejamento? Quais são os modelos que você tem de apoio à decisão? Porque uma organização, ela toma decisão a todo momento. São as decisões, a tomada de decisão em situação de riscos, em situação de instabilidade econômica. Quais são os elementos dessas tomadas de decisões? Eu sou intuitivo, eu sou emotivo na minha tomada de decisão? Quais são minhas políticas de crescimento? Quais são minhas políticas de relacionamento com o mercado, com o cliente, com os concorrentes, com os diversos stakeholders? Quais são os modelos de decisão? Existe um modelo de decisão chamado de SWOT, né? Que são minhas forças, minhas fraquezas, minhas oportunidades e minhas ameaças. E baseado nessas minhas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, eu tomo decisões financeiras, administrativas e as mais diversas. Como é o mercado de concorrência? Qual é a avaliação? Qual é o marco legal do mercado de concorrência? Você sabe o que é o CAD? Que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica do Ministério da Justiça. É ele que regula todo o mercado de concorrência desleal, de monopólio, de oligopólios. É ele que regula, é o governo, é o stakeholder chamado governo. Tá vendo, meus amigos e minhas amigas? Por isso que vocês têm que fazer os cursos da gestão Luiz Gama. Quem é seu benchmark no mercado? O que é o benchmarking? O benchmarking é aquela pessoa que você tem como referência no mercado. Quais são as suas estratégias? Sua estratégia é de ataque, é de defesa? É de seguidor de mercado? É de nichos de mercado? Quais são as suas estratégias? Para onde você quer caminhar? E vai caminhar de que jeito? De qualquer forma? Aleatoriamente? Quais são os recursos financeiros que você dispõe para desafiar o líder de mercado? Você sabe o que é desafiar o líder de mercado? É chamar para briga. E chamar para briga, você tem que ter recursos financeiros para gastar. Se eu não posso com o inimigo, muitas vezes eu me junto a ele de várias formas, em forma de joint ventures, em forma de parcerias, em formas até de terceirização, que nós vamos detalhar isso perfeitamente em nossos cursos. Quais são suas redes de negócios? Baseado em tudo isso, eu pergunto a vocês como é que eu formulo as minhas estratégias. Quais são meus objetivos?
Quais são a natureza dos meus objetivos? Qual o papel do executivo? O que é administração por objetivos? Como é que eu devo estabelecer cada objetivo para cada produto que eu tenho no meu mercado, em minha empresa? Qual é a definição desses objetivos? E como é que eu vou fazer o crescimento desse produto no mercado? Baseado em tudo isso, surge o que nós chamamos de gestão estratégica. Gestão estratégica é você gerir a sua organização de forma estratégica. E gerir de forma estratégica é você elaborar a estratégia que atenda perfeitamente os clientes, os sócios ou acionistas, a sociedade, o meio ambiente e a minha governança. Então, a minha estratégia, não existe estratégias, existe estratégia. E essa estratégia é para atender esses vários stakeholders que está ao redor do resultado da organização. Para tanto, eu preciso aliar 3 coisas fundamentais. 3, não são 6, 3. Que é o social, o meio ambiente e a governança. Isso é que se chama ESG, que a gente chama também de gestão responsável, que está aqui nesse livro fantástico, né? De como eu faço uma gestão responsável. E depois eu vou avaliar a minha estratégia para ver se ela deu resultado. Se não deu resultado, eu tenho que mudar tudo. Aí a gente chama de rodar o PDCA. O que é rodar o PDCA? PDCA. P quer dizer planejar. O D significa do, o fazer, do verbo fazer em inglês. C, o controle de tudo isso que eu falei. E por fim, a avaliação. Se não deu resultado, o seu planejamento está errado. Se não deu resultado, é porque você fez todas as etapas de forma equivocada. Você quer saber tudo sobre planejamento? Venha para o nosso curso de Planejamento Estratégico e Marketing. E vários outros cursos que nós dispomos, como esse que está aqui, que é de gestão responsável, ou ESG, que é meio ambiente, sociedade e governança. Nós temos um curso maravilhoso que é de mapa estratégico. É o pensamento de sua organização. Nós temos um curso maravilhoso sobre preços, como é que você precifica a sua mercadoria. E nós temos também um curso maravilhoso que é de comportamento organizacional. O ser humano não tem comportamentos? A organização também tem. A organização tem cultura organizacional, tem clima organizacional. O que é o clima organizacional? É como as pessoas se relacionam. Mas você quer saber de verdade de tudo isso? Então venha para os cursos da Escola de Gestão e Consultoria Luiz Gama. Aqui você vai dar uma outra forma de pensar a sua organização. Aqui você pensa a sua organização de forma moderna. Aqui você pensa a sua organização de tal forma que você pergunta-se assim: eu não trabalho, eu me divirto, porque a gente tem que estar estudando a todo momento para buscar a melhor forma de gerir a nossa organização. E, finalmente, eu quero pedir a vocês que nos acompanhem em nosso canal no YouTube, Professor Erivaldo Oliveira. Aqui você vai encontrar dicas de cursos de capacitação, você vai encontrar dicas de gestão responsável, você vai encontrar dicas de como tratar a sociedade, de como sua empresa ser cada vez mais valorizada, de como a sua empresa deve precificar o seu produto, de como você deve analisar sua concorrência. É isso que nós queremos levar cada um de vocês. Uma gestão eficaz, uma gestão realmente que faça com que vocês façam tudo de melhor
no seu negócio. Porque eu costumo dizer que no Brasil, a cada ano, abre 1.000 empresas e 900 fecham. As pessoas têm duas alegrias, quando abrem e quando fecham. Então a gente precisa fazer uma gestão sustentável dentro da sua organização. Venha conosco, venha para o nosso curso de planejamento estratégico e marketing, que você vai amar e vai fazer uma gestão diferenciada na sua organização. Um grande abraço, fiquem todos com Deus e toda quarta-feira nós iremos fazer aqui no canal do YouTube, nós vamos fazer uma live sobre um grande tema. E eu vou adiantar já o nosso próximo tema. Vai ser eu com o professor Marcelo Oswaldo Matos, que é sobre liderança e marketing. Aguarde-nos. Um grande abraço e fique com Deus.